Bem-vindos ao canal. Tenho o grato prazer de entrevistar minha amiga Ingrid Ramos Rocha e Silva, amiga de longa data, formada pela Universidade de São Paulo, professora doutora pela própria Universidade de São Paulo e atualmente integrada no Departamento de Radiologia em ultrassonografia e fazendo também medicina fetal. E então já tem uma pergunta. Onde, Ingrid, que a ultrassonografia da mulher grávida pode ser de interesse para o pediatra? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente enfatizar o que é a medicina fetal. Para quem está escutando, né, um site de pediatria. Então, a medicina fetal é o que vem antes da pediatria. É a medicina que visa o feto. Então, a gente vê o binômio mãe e feto antes do nascimento do bebê. E depois que o bebê nasce, quem pega são os pediatras e quem assiste esse bebê são os pediatras. Então, o Dr. Pereira me perguntou, por que a medicina fetal é importante? Pelo seguinte, porque durante o pré-natal, a gente consegue acompanhar essa mãe, acompanhar esse bebê, ver se esse bebê tem malformações, ver se esse bebê teve algum tipo de sofrimento durante a gestação, caso ele tenha sofrido alguma coisa, que tipo de sofrimento foi, como que ele chegou ao parto, que tipo de parto foi. Então, tudo isso faz parte de um grande acompanhamento. Então, é muito importante que a atuação da medicina fetal, porque é como se eu passasse o bastão para ele numa corrida. Eu já passo o bastão para ele e digo, ó, aqui foi tudo bem. Eu passei o bastão, ele, beleza. Aqui não foi tudo bem. Onde que o senhor tem que prestar atenção? Aqui. Ótimo. Então, quando o bebê nasce, ele já sabe exatamente o que ele está pegando. Não vai ser nenhuma surpresa. Ele não vai chegar nos primeiros dias de vida e ter uma surpresa. Meu Deus, o que está acontecendo? Não, a gente já vem com acompanhamento e a gente já passa para ele. Daí vocês vão me perguntar, nossa, mas vocês conseguem ver tudo? Mais ou menos. Lógico, a gente consegue ver quase tudo, principalmente anatômico. Mas existem algumas doenças metabólicas que podem ser surpreendentes para ele. Então, eu vou passar o bastão, mas vou passar o bastão errado. Porque daí eu vou dizer, olha, tá tudo bem. Daí o nenê não vai bem. Mas aí ele já sabe que não é nada que estava acontecendo intraútero. Então ele vai pensar, ele vai organizar o raciocínio dele em cima de alguma alteração metabólica, alguma alteração pós-natal. Então, mesmo quando não tem alteração e alguma coisa começa a acontecer no pós-natal, é super importante para ele saber que no pré-natal não tinha nada. Ó, correu tudo bem. Então, agora ele tem que fazer a investigação dele, ele começa a fazer a investigação dele a partir do pós-natal. Então, excelente, Ingrid, apresentação, excelente. Eu tinha essa impressão que nos ajuda muito e agora você nos confirma, né? Ingrid, ocasionalmente há erro quanto à determinação do sexo do bebê. Ocasionalmente ocorre, né? Mas não estou meio preocupado com isso, que é de menos importância, né? Às vezes é de muita importância para a família, porque comprou roupinha tudo azul e nasce uma menininha, né? E agora, me diga, é comum haver grandes problemas que eventualmente passam despercebidos à ultrassonografia durante a gravidez? O grande problema da medicina fetal é que você precisa de muito tempo e muita rodagem para conseguir detectar as malformações. Um ultrassom normal, um ultrassom simples, um radiologista, qualquer pessoa, um ginecologista, enfim, qualquer especialidade que faça um ultrassom consegue fazer um ultrassom fazendo a medida e tal. Agora, detectar malformações e detectar algum problema já é uma coisa que exige um pouquinho mais de expertise. Por isso que a medicina fetal está se tornando uma subespecialidade dentro da obstetrícia, porque a gente precisa ver as malformações, ser formado para ver as malformações, e você precisa estar atento, você precisa conhecer todas as patologias obstétricas que podem ocorrer, e mesmo assim, essa semana, eu mandei um caso para o Dr. Pereira, nós tivemos um caso completamente diferente da nossa rotina. Então, mesmo os velhos como eu,
Imagine, então você está me xingando de senil, hein, Ingrid? Pelo amor de Deus, se você é velho, o que eu sou então? Não, mas eu tenho vários anos de formada já. Mas mesmo as pessoas com muitos anos de formada, às vezes a gente se surpreende. Então, às vezes não é o método tem uma falha, mas existem algumas malformações, algumas alterações que não aparecem no ultrassom, que só vão aparecer no pós-natal. Então, nesse ponto, eu acho que algumas vezes passa batido algum problema, né? E a outra coisa é a formação de quem está fazendo o ultrassom. Infelizmente, nós sabemos que é complicado. E há muitos anos tem que se ter de bagagem, né? Segundo, obrigado a você. Agora, uma terceira perguntinha. O ultrassom 3D é realmente importante ou ele é feito mais para agradar os familiares e dizer que o método é importante e que se está fazendo o melhor para o bebê? Bom, é de tudo um pouco. Não, é realmente importante, é um avanço dentro da ultrassonografia. Se a gente pensar que na década de 60 a gente viu um borrão, o ultrassom era praticamente um borrão, e pensar que a evolução foi bem rápida a partir do momento da década de 90, do início desse século, a evolução foi rápida porque o ultrassom começou a fazer parte, pelo menos dentro da obstetrícia, muito importante. Ele é uma ferramenta muito importante. É como se o obstetra conseguisse olhar dentro do feto, dentro do ventre materno. Então é extremamente importante. Então toda essa evolução aconteceu muito rápido. E aí veio o ultrassom tridimensional, no início desse século, já faz um tempinho. E aí todo mundo quer ver a fotinha do bebê. Então as mães e os aparelhos agora tem uma resolução maravilhosa e tal, todo mundo quer ver a fotinha do bebê. Só que às vezes a mãe não entende que o bebê está virado de costa, não é um Big Brother. O bebê não colabora, ele não quer aparecer na TV. Então, muitas vezes, a posição fetal não favorece. E aí, todo mundo sai da sala triste, chorando, pagou o exame, junto à família. Então, o que se tem que ter em mente? O ultrassom tridimensional é uma ferramenta importante para a gente também, que faz ultrassom. Por quê? Porque ele olha a superfície do bebê. Então, quando você faz o 2D, você não consegue ter uma visão volumétrica. E o ultrassom 3D e 4D, ele traz essa informação volumétrica. Então, por exemplo, em fendas labiais, em malformações de face, implantação baixa de orelha, e até em polidactilia quando o bebê tem um dedinho a mais. A gente consegue ver bem onde está implantado. Então tem algumas coisas que eu acho bastante interessantes para a gente. Um terceiro, obrigado a você. Agora, para arrematar, numa gravidez que está evoluindo bem, quantos ultrassons durante o período de grávida a mulher pode e deve fazer? Qual é o mínimo que é interessante que seja feito? Geralmente o preconizado são 3 ultrassons, que são o morfológico de primeiro trimestre, o morfológico de segundo trimestre e o ultrassom obstétrico com Doppler, que vai fazer no finalzinho da gestação. Mas a gente pode fazer, muitas mulheres atualmente, muita gente tentando engravidar e não conseguindo, e muita atenção sobre a gravidez hoje em dia, né? As pessoas ficam muito tensas. Eu quero saber se o bebê está bem. Então, a maioria das pacientes faz uma ultrassom... Pressão das mães acaba se fazendo um pouco mais do que exatamente. Do que seja necessário. Esse é o mínimo necessário, mas a gente sempre faz um ultrassom transvaginal no início da gestação para ver se a gestação é viável, se é inviável e tal. Então, mas o de importância assim, absoluta são os morfológicos. Um quarto, obrigado a você. A você, meus amigos também, obrigado por assistirem. Tivemos uma aula pequena, porém muito interessante com a doutora Ingrid. Ingrid, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Por me dar esse prazer de tê-la aqui no meu canal. Eu que agradeço o convite. Um abração, Ingrid. Abraço. Obrigado. Hoje